Então tá, então vamos começar aqui o nosso treinamento do fluxo de atendimento usando a ferramenta do Chat Carbone, tá bom? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, é o seguinte, eu criei esse fluxo aqui, para depois a gente ir lá para dentro da ferramenta, tá? Então, eu separei aqui, basicamente, os atendimentos em 2 tipos, tá? E mais 4 subtipos. Então, primeiro a gente tem os atendimentos passivos, tá? São aqueles atendimentos que é o mais comum. O cliente entra em contato com a gente para pedir informação do processo, tá? Um exemplo. E a gente tem os atendimentos ativos, que são aqueles atendimentos que a gente entra em contato com o cliente para solicitar uma informação, um documento, uma outra questão, tá? Para passar alguma informação também, tá? Então, geralmente não, sempre o atendimento ativo, ele vai estar ligado a uma tarefa. Então, quem está fazendo o atendimento, ele vai estar cumprindo uma tarefa, que veio lá, provavelmente, do ADV Box, que é o que a gente usa, tá? Então, essa é a principal diferença entre os dois. Dentro do atendimento passivo, daí a gente vai aqui, ó, vamos seguir o fluxo, a gente tem aqueles atendimentos passivos que são simples, né? Então, o cliente pergunta para você, como é que está meu processo? Você responde, está aguardando manifestação do INSS, está aguardando perícia, né? Você respondeu, o cliente vai perguntar mais alguma coisa ou não, e está tudo certo, resolveu o problema. Então, a solicitação foi atendida, a gente vai encerrar o atendimento lá, a gente vai ver na ferramenta, e vai fechar a conversa. E daí eu criei aqui, eu dei o nome de atendimentos passivos complexos, tá? O que são esses treinamentos passivos complexos? O cliente solicita uma informação que vai demandar uma diligência sua, de quem está atendendo, né? E a gente vai trabalhar com prazo aí de resposta de 24 horas. Vamos pensar um exemplo. O cliente pergunta, gostaria de saber o resultado da perícia. Você viu que saiu a perícia, foi feita, mas você não tem a resposta na hora. Você vai ter que entrar, de repente, no processo, ou você vai ter que consultar o advogado responsável, né? Então, esse é algo que não vai se encerrar naquele momento, né? Então, o que a gente vai? A gente vai fazer, a gente vai informar o prazo de resposta para o cliente, vou verificar e respondo no máximo em 24 horas, tá? Daí, lá no Chat Carbone, isso eu vou mostrar lá para vocês, a gente vai mudar o status do cliente para cliente aguardando o retorno do escritório. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Cliente aguardando o retorno do cliente, não, né? Cliente aguardando o retorno do escritório. E a gente não vai fechar a conversa, tá? Por que a gente não vai fechar a conversa? Lá em cima a gente fecha a conversa, porque a gente encerrou. Aqui a gente não vai fechar a conversa, porque a gente ainda não atendeu a solicitação do cliente. E a gente precisa ter um histórico, né, de quanto tempo a gente está levando para atender a solicitação dos clientes. Porque é algo que digamos, a bola está com a gente tem que responder para ele, tá? Então, se eu fecho a conversa, eu perco esse histórico. Então, se o nosso prazo é 24 horas, lá na frente eu vou conseguir medir, a gente está conseguindo bater nosso prazo de atender os clientes no prazo máximo de 24 horas. Ou não, o que está acontecendo? Entenderam? Então, a gente não pode fechar a conversa, senão nos nossos relatórios lá, vai dar distorção. Daí a gente vai criar um prazo na DV Box para enviar a resposta a ser dada para o cliente, né? A gente vai ter que ter essa tarefa lá. A demanda do cliente foi cumprida. Aqui a gente cria também no ADV Box uma tarefa, por exemplo, a Milena precisa de uma resposta da Ana para poder atender o cliente, né? Retornar para o cliente. Vai criar lá dentro do ADV Box, a gente vai ver isso no momento certo no ADV Box, uma tarefa para a Ana te retornar no prazo de 24 horas. Retornou, você devolve para o cliente a resposta. Daí a demanda foi cumprida, né? A gente vai alterar o status do cliente no Chat Carbone e, na verdade, vai retirar o status de cliente aguardando o retorno do escritório. E daí fecha a conversa. Tá? A gente vai ver tudo isso ali no Chat Carbone. Tá? E o que eu queria mostrar aqui a diferença? No atendimento
os atendimentos ativos, também tem o simples, né? Aquele lá que você solicita, por exemplo, você vai lá e informa o cliente sobre o agendamento da perícia. Tem uma tarefa lá para você informar o cliente sobre o agendamento da perícia. Você informa o cliente confirma que recebeu a informação, né? A solicitação foi atendida, ok? A gente cumpriu a tarefa. Daí, fecha a conversa, tá? No complexo aqui vai ser diferente do complexo no passivo. No ativo, vamos dar um exemplo aqui, né? São aqueles atendimentos que levam mais tempo para se encerrar. Por exemplo, solicitar um documento que vai levar alguns dias para ser enviado pelo cliente. A atualização do CAD único. Só vou conseguir atualizar na sexta-feira, tá? A gente vai alterar lá no Chat Carbone o status do cliente para pendente de retorno do cliente. Então, a gente sempre vai ter dois status lá. Ou a gente tem que retornar para o cliente, ou o cliente tem que retornar para a gente. Tá? Então, a gente vai reagendar a tarefa na ADV Box, né, para cobrar o cliente no prazo por ele informado. Então, se ele falou que sexta-feira vai nos entregar, tem que ter uma tarefa para cobrar ele na sexta, correto? Daí aqui, até uma dica que vai deixar mais para frente, a gente consegue até agendar o envio de uma nova mensagem. Eu posso deixar lá no Chat Carbone programado para na sexta-feira, às 3 da tarde, mandar uma mensagem para o cliente. Daí eu só verifico se foi enviado, não preciso mandar novamente, né? A gente vai ver ali depois. Após cumprir essa fase, após eu pedir a solicitação para o cliente confirmou que vai nos dar esse documento, essa informação, dentro de um prazo X. A gente colocou lá pendente do retorno do cliente, aí a gente fecha a conversa. Por que aqui a gente fecha, aqui a gente não fecha? Porque aqui a bola não está com a gente. A gente não tem controle sobre isso. Pode demorar 10 dias, 5 dias, um mês para nos dar. A gente vai ficar cobrando, né? Mas não dá para deixar a conversa lá no Chat Carbone aberto, senão daqui a pouco vai estar lá aparecendo que a gente está levando 30 dias para fechar uma conversa. Entendeu? E daí distorce de novo o nosso controle de atendimento ao cliente. Vocês entenderam isso? É bem importante. Vocês entenderam? Estão comigo aí? É que eu não estou vendo vocês. Pode falar. Eu estou vendo a tela, que não estou... Agora que eu abri o treinamento para ver vocês. Tá? Sim, entendemos. Beleza. Então, entendemos o fluxo. Vamos lá para dentro do Chat Carbone, então. Tá? Aqui no atendimentos, eu vou iniciar um atendimento comigo, que eu fiz ali algumas simulações. Aqui já vamos aprender também, ó. Para iniciar um atendimento, vai em criar atendimento e põe um número. Tá? Canal núcleo de atendimento, departamento núcleo de atendimento, iniciar. Então tá. Vamos começar aqui. Doutor, não está aparecendo aqui para gente. Não está aparecendo? Então, peraí. Não. Tem que mudar aqui a apresentar outra coisa. Agora o Chat Carbone. Aparecendo agora? Deixa eu ver. Sim. Deixa eu só fechar aqui. Beleza, então tá aqui. Então vamos começar pelo atendimento simples, né? O atendimento simples, a gente vai vir aqui, o cliente mandou, né? Gostaria de informações sobre o andamento do meu processo. Bom dia, Eduardo, verifiquei que seu processo está aguardando o agendamento da perícia. Então, logo temos uma nova data, entraremos em contato. Pode ajudar com algo mais? Ok, obrigado. Acabou. Esse é o atendimento simples, entendeu? O que ele vai fazer? Sim. Fechar. Eu não vou fechar agora aqui, tá? Mas você vai lá aqui, clica em fechar, ok? Ok. Vamos para o atendimento passivo complexo. Bom dia, gostaria de saber o resultado da minha perícia. Bom dia, Eduardo, perfeito, vou verificar a informação e retorno dentro do prazo mais de 24 horas. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos parar aqui, ó. Eu não respondi ainda o cliente, tá?
Vou ter que ir atrás dessa informação. Uhum. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, do lado, ó, abre essa, quando eu clico na foto, abre isso aqui, ó. Eu vou mudar o status do cliente. Cliente aguardando o retorno do escritório. Ok? Uhum. E não fecha a conversa. Tá? Então, vamos fechar aqui, ó. Eita. Acho que tem que clicar aqui para... Isso. Tá? Então, eu não fecho a conversa. Por quê? Eu vou fazer um outro exemplo aqui depois, vou deixar assim. Tá? Quer ver, ó? Porque agora, vocês vão ver que esse cliente que está aguardando... Eu vou aqui em gestão do cliente. Ele está aqui, ó, na aba aguardando o retorno do escritório. Entendeu? Então, aqui, eu consigo, se eu faço isso, consigo ter uma gestão de todos os meus atendimentos. Fica mais fácil. Então, você vai chegar, vai abrir o chat Carbone, você vai abrir aqui, ó. Ah, olha, o Eduardo está aguardando o retorno aqui. Tá? Uhum. A partir do momento, daí eu posso clicar aqui nele, ó, e ir para a conversa e dar o retorno para ele. Entendeu? Então, Sim. a partir do momento aqui, ó, daí eu dei o retorno, ó. Opa, vamos lá. O que aconteceu? Problemas técnicos. Uhum. Vamos aqui, ó. Então eu parei aqui, né? Falei que ia dar o retorno para ele, fiz aquele passo a passo, e daí eu dei o retorno para ele. Eduardo, sua surpresa foi positiva, informaremos nos próximos passos. Ok, obrigado. Agora, eu vou lá, tiro o status daqui, porque ele não está mais aguardando o retorno, entendeu? A lógica. Então, mudo o status Sim. dele. Aqui. E aí eu fecho a conversa. Eu não vou fechar, tá? Mas daí eu fecho a conversa. Uhum. Tá? Por quê? Se a gente for lá naquela aba de status do cliente, ele vai desaparecer, não tem pendência. Gestão Uhum. do cliente, desculpa, naquela aba de gestão do cliente. Certo. Tá? Agora vamos dar um exemplo ao contrário, né? Que a gente entra em contato com o cliente. Vamos lá. Bom dia, Eduardo. Eu preciso que você me envie uma cópia do CAD único atualizado. Ok, envio até terça. Seria hoje. Vamos botar aqui até sexta, tá? Isso aqui eu fiz Uhum. no domingo. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o status do cliente pendente retorno do cliente. Aí eu fecho. Eu vou fechar agora, tá? Aí eu fecho. Motivo do fechamento é solicitação realizada ao cliente. Confirmar. Uhum. Agora, vamos lá no Chat Carbone. Vamos lá na aba de gestão do cliente. Está meio devagar aqui. Gestão do cliente. O que eu tenho que fazer sempre? Exibir tickets fechados também, tá, gente? Esqueci de avisar. Quando entrar aqui, já clica aqui. Porque isso não vai aparecer. Porque os casos que vão estar aqui pendente do retorno do cliente, a gente fechou o ticket. Ah, sim. Tá? A gente fechou. Lembra que aqui a gente não fecha. E aqui a gente fecha. Então, para aparecer esse aqui, sempre tem que exibir tickets fechados. Ele vai apresentar os dois. Por que Uhum. não está apresentando aqui? Porque eu mudei o status. Lembra que eu tirei o status lá? Então, ele Sim. não vai mais aparecer aqui. Tá? Uhum. Então, de novo, isso aqui vai ser sempre, para quem está responsável pelo atendimento do cliente, uma visão geral de quem está devendo retorno para a gente e para quem a gente está devendo retorno. Sim. Então, vai ser muito fácil de controlar isso. Então, beleza. Então, está aqui o Eduardo, pendente retorno. Se eu responder ele aqui, quer ver, ó? Vamos fazer um teste. CSDL.
segue cópia do CAD único. Em tese, ele vai ter que mudar aqui para pendente. Vamos dar um refresh aqui. Bom, não mudou, mas ele vai, talvez demore um pouquinho para mudar. Mas o que vai acontecer aqui? Você vai abrir aqui essa aba e vai estar escrito aqui pendente. Ou seja, ele respondeu, está pendente de resposta tua. Daí você clica aqui, ó, e ir para a conversa. Tá? Isso aí, cópia do CAD único. Espera aí de novo, que ele... Pronto. Então, o que você vai fazer? Ah, tá tudo certo? Ok, obrigado. Você vai responder. E aí você vai, de novo, clicar aqui e alterar o status. Não pode esquecer de alterar o status, tá, gente? Senão vai dar erro lá. Não, Certo. ele já retornou. Cliquei, tirei daqui. E daí fecha a conversa. Confirmar. Documento recebido e análise iniciada. Confirmar. Ficou claro para vocês isso aí? Sim. Porque isso aqui vai ser uma ferramenta muito, uma forma de utilizar muito boa para a gente ter esse controle dos retornos do cliente, tanto de quem está devendo retorno para a gente, quanto de quem está para quem a gente está devendo retorno, né? E quem está devendo retorno para a gente. Então, porque senão a gente tem que ficar sempre olhando lá, já tem bastante conversa, imagina daqui a pouco. Sim. Né? Então, é sempre importante isso, tá? Então, só lembrando, todas esses movimentos que a gente fez aqui, também vão estar ligados com a DV Box, né? Porque muitas coisas a gente vai ter que solicitar um documento para a Ana, ou uma informação para a Ana, ou vice-versa, né? Sim. Então, aqui é focado no chat Carbone. Então, só para a gente entender esse fluxo de quando que a gente finaliza a conversa, tá? E quando a gente não finaliza. E quando a gente põe os status correspondentes. Aquela conversa, você viu que a gente só usa status naqueles, tanto no atendimento passivo complexo e no ativo complexo. Porque ele vai demandar uma tarefa futura, uma ação futura. Aquela conversa que começa e se encerra, não tem por que eu botar o status lá. Ela já começou e se encerrou dentro de um período curto. Sim. Né? Então, a gente só vai usar isso para ter esse controle. Ah, precisa uma demanda para amanhã, receber uma informação ou dar uma informação para amanhã, daí eu ponho lá, aguardando o retorno do cliente, ou cliente aguardando o retorno do escritório. Ok? Ok. Então, gente, é basicamente isso o treinamento de hoje, tá? Tá bom. Rápido, simples, objetivo. Uhum. Ficaram com alguma dúvida? Não, doutor. Por enquanto, não. Tá. Eu vou compartilhar com vocês depois esse material de treinamento junto com aquele fluxograma também, Ok. porque daí é até mais fácil para bater o olho e tirar a dúvida lá, tá? Uhum. Então, beleza. Vamos encerrar aqui. Parar a gravação.